Sejam bem-vindos ao Está Tudo Ok. Esta semana voltamos a olhar com especial destaque para a primeira divisão, com dois jogadores a falarem em exclusivo para o 0-0 depois de terminada a segunda jornada. Olhamos também para a Hockey Liga e para a Supertaça italiana. O Forte Marmi foi a Lodi dar uma tareia à equipa do Amatori. Comigo tenho o Paulo Alves. Ora, estamos de regresso para mais uma época com o Paulo Alves connosco. Paulo, obrigado mais uma vez por estares aqui para falarmos sobre hóquei patins e começamos com o Internacional, fazemos esta ponte inversa, até porque ainda não temos muita competição em cima, em cena. Tivemos um português em destaque a vencer a Supertaça de França, o Pedro Chambel, na baliza do Saint-Omer, e o que acaba por ser bom também, Paulo, que é o facto de termos muitos portugueses em França. Nessa final contra o Noisy-le-Grand havia portugueses dos dois lados. O Pedro Chambel, filho do António Chambel, já está há alguns anos no Saint-Omer e acaba, no fundo, por termos aqui esta diáspora portuguesa, não só nos grandes campeonatos, mas num campeonato menos expressivo, como é o francês, e a ter aqui uma vitória. O que é importante, foi um campeonato que esteve parado no ano passado, está quase há 2 anos sem competição, e é bom vermos a regressar em força. É verdade. Felizmente temos uma grande representação portuguesa no campeonato francês. Isto faz jus ao que nós emigramos durante os anos 70 para a França. Portanto, continuamos a emigrar para a França e vamos fortalecendo o campeonato francês em termos de hóquei. Dar os parabéns ao Chambel, porque é um título, e é sempre um ótimo título, e como tu disseste, depois de muito tempo parado, é sempre bom ver o hóquei regressar ao campeonato francês, neste caso, uma taça. Sim, a Supertaça de França. O campeonato também está previsto começar pelos próximos dias. Houve também a Supertaça em Itália, com a segunda mão, entre o Forte Marmi e o Lodi. Ora, o Forte Marmi não tinha sido feliz em casa, mas, Paulo, eu não diria que é contra todas as expectativas, porque o Forte Marmi tem uma super equipa, o Orlando e teu amigo tem uma super equipa, reforçou-se com o Pedro Gil e com o Marco Al. O Marco Al ainda não foi opção, mas o Pedro Gil, aos 40 anos, a fazer o que fez nesta partida, 5 golos, é uma coisa que se calhar só mesmo destinada aos predestinados, como é o caso do Pedro. Sim, o Pedro é um grande jogador e mostrou neste jogo que está feito para grandes feitos. Desculpem, claro, passando a redundância. A redundância, mas é verdade. Quanto a mim vai fazer grande falta ao Sporting, porque muitas vezes o Pedro, quando entrava, acalmava um bocado o jogo do Sporting e tornava um jogo um bocado mais pensado. É um jogador com grande fulgor e notou-se neste jogo de Itália que realmente eles precisavam ganhar e foram ganhar onde se calhar ninguém esperava, porque tinham perdido o primeiro jogo e foram lá demonstrar que estão lá para discutir o... São um grande candidato em Itália. São 2 grandes candidatos, estas 2 equipas, para ganhar o campeonato italiano. Sim, o Forte Marmi, que perdeu no ano passado, acaba por ter aqui um grande reforço também com esta conquista já da Supertaça. Olhamos agora para a Hockey Liga, concluída a segunda jornada, olhando para o quadro de resultados. Alcobendas 4, Lleida 7, o Noia 3, Manlleu 4, o Liceu bateu o Girona em casa por 3-1, vitória do Alcoy sobre o Voltregá por 8-2, o Barcelona passeou na recepção ao Igualada por 11-1, triunfo do Calafel no terreno do Caldes por 4-3 e a vitória também por 4-3 do Reus em casa diante do Palafrugell. Paulo, aqui há várias surpresas, eu destacaria os primodivisionários, Manlleu e o Alcoy. O Alcoy já tinha dado uma boa imagem na primeira jornada com o empate a 4, mas o Manlleu foi ganhar o Ateneu, a Noia, que é uma equipa de Liga Europeia, o Noia, e tem 2 vitórias seguidas, esta equipa subiu. São aquelas equipas que de vez em quando ninguém dá nada por elas e os primeiros jogos são aqueles chamados jogos de... superação. Sim, são equipas que vêm de um escalão secundário, quando chegam querem mostrar tudo. E o que acontece muitas vezes é que estas equipas fazem um ano, no primeiro vez zero, muito bom, no ano seguinte estão quase sempre a descer. E ou se reforçam, ou então é o que acontece. E esta equipa está a ser um bocado o forasteiro no meio das grandes, porque está 2 jogos, 2 vitórias, é excelente. Vai ali atrás do Barcelona, vai atrás não, sim, vai ao lado do Barcelona e do Reus. Sendo que o Liceu tem menos um jogo, que não jogou ainda a colheita, não é? Da ronda inaugural do adiamento da Taça Continental. Claro, mas pronto, não deixa de ter o seu mérito, claro, ir no pelotão da frente. Surpreende o Alcoy com esta entrada fulgurante sobre o Voltregá, depois de ter empatado na primeira jornada com o Calafel. Não era muito previsível, o Calafel reforçou-se bastante, a equipa do Chanoedo reforçou-se bastante, voltou a ter o Ferran Lopes como treinador, foi buscar jogadores como o Ferreres
para a zona mais intermediária, tem o Humberto Mendes, o Bigo, o angolano também foi contratado. Empatou na primeira jornada, acabou agora até por ir ganhar a causa do Caldes, que é a equipa surpresa. E estas são as duas, a par do Malheu, as duas grandes surpresas da jornada. Muitas vezes são equipas que os da primeira divisão não conhecem, muitas vezes até... É uma equipa da segunda divisão, vai ser fácil, mais cedo ou mais tarde acabamos por São de Valência, não é? O Alcoy é dali de Valência, não é da Catalunha, portanto... Não estão habituados e muitas vezes o que acontece é que quem não olha e não toma as devidas precauções acaba por perder o jogo. Não é de mérito da equipa que perde, mas realmente é mérito da equipa que ganha, e neste caso uma equipa mais uma que vem da segunda divisão, chega e está no grupo da frente, não vai com 6 pontos, mas vai lá com 4 e vai muito bem. Olhamos agora para o Campeonato Português e vamos dar esse mote com o clube desta semana. E o clube desta semana é o Parede, e destacamos a equipa do Parede, do Concelho de Cascais, porque bateu no jogo em casa, no pavilhão Fernando Lopes Graça, a formação do Valongo por 4-2, o regresso do Parede quase 30 anos depois à primeira divisão. É um clube com muitos títulos, nomeadamente noutros desportos, até tem um nome internacional, de Parede Futebol Club, mas no hóquei patins acaba nos últimos anos também por ter uma grande expressão. É o campeão nacional em título da segunda divisão, subiu à primeira divisão e aqui, Paulo, há a destacar o enorme trabalho de base que esta equipa do Parede tem feito. É uma equipa que praticamente não se reforçou para a nova época e merece aqui este nosso destaque hoje, também como sendo o clube da semana, pelo trabalho que tem desenvolvido ao longo dos anos de sustentabilidade, de crescimento sem grande pressa. Sim, é um clube que eu conheço bastante bem, era um clube vizinho, era um clube rival, porque Oeiras, Pastarcos, Parede, Cascais, Salesianos era ali o hóquei da linha. Conheço bem o Parede, conheço a boa gente de Parede, porque vou lá bastantes vezes. Tenho que lhes dar os parabéns porque, como disseste, foi um clube que veio subindo gradualmente. Acho que subiu com todo o mérito e está a demonstrar que não é uma equipa que quer descer à divisão, não é daquelas que sobe e quer descer. Eu espero bem que não, porque é uma equipa que eu tenho um certo carinho. Portanto, tenho que lhes dar os parabéns. É uma equipa, um clube com muitos anos. Acho que demorou muito tempo a chegar à primeira divisão. Estes 30 anos acho que foram demasiado para eles, mas espero que tenham chegado e que tenham chegado com os pés bem assentos na terra, que é isso que interessa. Duas notas dominantes, até já fazendo a ponte para este jogo, é o treinador mais novo do campeonato, o Pedro Gonçalves, tem 30 anos, 30 e poucos anos. Tem o Pedro Nunes, já foi treinador do Benfica, também conhece bem aquele hóquei da linha, é dali daquela zona, como coordenador técnico, e pode ter aqui a base do fator casa como sendo determinante. Sim, eles jogam em Cascais. Sim. É um pavilhão, é um bom pavilhão, portanto não é pelo pavilhão que os outros clubes vão lá perder. É um pavilhão que se joga um bom hóquei, o piso é bom. Mas penso que sim, penso que as pessoas dali da linha gostam de hóquei, vão de certeza dar força à equipa do Parede, e se continuarem com este tipo de jogo, penso que de jogo para jogo irão ter mais público. Olhamos para os restantes resultados desta jornada. Vitória do Sporting sobre o Braga por 6-3. O Benfica também goleou a Juventude de Viana por 7-3. Triunfo do Tomar, o primeiro, num derby ali da zona centro entre o Marinhense e o Tomar. 3-2 da formação do Sporting Clube Tomar. Empate a 2 entre a formação do Paços de Arcos e da Oliveirense. Vitória folgada do Futebol Clube do Porto no terreno do Turquel por 6-1. E ainda a vitória do Hóquei de Barcelos sobre a Sanjonense por 6-2. Começamos com este jogo porque desta partida chega um hat-trick de Miguel Rocha. É um jogador que esteve em destaque na última temporada e que nesta época também já mostrou as suas evidências e qualidades. Ora, falou com o 00, enviou-nos também 2 vídeos para falar sobre 2 pontos importantes, que é a adaptação que ele tem tido ao seu estilo de jogo. É agora um jogador mais interior, mas também a forma como marcou os golos nesta partida. 3, cada um na sua especificidade. Ora no interior da área, ora num contra-ataque, ora numa meia distância. Sim, os 3 golos foram todos de forma diferente. Agora, o que me caracteriza mais, eu diria que se calhar o último, por ser uma característica que me vem acompanhando ao longo dos anos, que é a questão da meia distância. Por isso, se tivesse que escolher um, escolheria o último. Em relação à zona da pista, que me sinto mais confortável e mais adaptado a jogar, sem dúvida que neste momento é no interior da área. Foi uma adaptação que tenho vindo a fazer, que ainda tenho que aprimorar diversas coisas, mas que tenho vindo a trabalhar nesse sentido, e sem dúvida que neste momento me sinto adaptado e é a posição onde mais gosto de estar.
poder voltar a contar com a presença dos nossos adeptos no pavilhão foi sem dúvida muito especial. Apesar de termos sempre sentido o apoio deles neste tempo em que não puderam estar presentes, é sempre diferente tê-los no pavilhão ao nosso lado, e estamos muito gratos por isso. Fazem-nos muita falta e empurram-nos bastante para a vitória e para atingirmos os nossos objetivos, e era uma coisa que queríamos e desejávamos há bastante tempo, e felizmente está a voltar à normalidade e já podemos contar com ele. Paulo, começamos aqui com o Miguel Rocha, que neste jogo mostrou o cardápio completo, quase que ao Renato Garrido, a dizer: eu quero ir à seleção, quero ser convocado. Os convocados vão sair nesta quinta-feira, e é um jogador que está a atravessar um excelente momento de forma. Curioso ele aqui falar também da forma como se tem adaptado à área. Sim, o Miguel é um jogador... Eu já conheço... Isto parece aquelas coisas, eu conheço Sim. o Miguel há muitos anos. Ele cresceu com o Gonçalo, portanto sim, eu conheço bem o Miguel. E é um excelente jogador, um jogador, eu conheço o Miguel se calhar mais pelo remate meia distância. Ele agora, como tu disseste, está a querer se calhar desenvolver... Mas é engraçado que ele, quando fala connosco, acaba por fazer referência a isso, ao remate meia distância, ser um cartão de visita dele, não é? É verdade, e eu sempre teve o Miguel como um excelente jogador, e eu acho que ele vai continuar por este ritmo. Acho que de vez em quando ele se calhar escolheu alguns clubes mal e ficou um bocado, houve clubes que não apostaram nele, e ele caiu um bocado. O Barcelos, neste momento, já ano passado dele teve um bom campeonato, está a ter um bom início de época. É um jogador grande, é um jogador rápido, é um jogador que sabe rematar, sabe fintar, portanto tem todos os ingredientes para ser bem sucedido no hóquei. Claro, toda a gente quer ir à seleção, ele não é exceção, acho que tem que fazer mais um bocadinho ainda para ir à seleção, mas tem todos os ingredientes certos para lá estar. De resto, nesta jornada, grandes destaques, a escorregadela da Oliveirense, apesar Sim. do Paulo Pereira dizer que não é uma equipa que possa estar no nível de candidatura como no ano passado, não deixa de ser uma Oliveirense. É o Oliveirense com a equipa que tem que ser candidato ao título, não vamos estar a esconder-nos e depois aparecer, afinal estamos cá, não. O Oliveirense tem um excelente grupo, tem um naipe de jogadores fantástico, portanto tem que ser um candidato ao título nacional, tem que dizer estamos cá para ser campeões e não é dizer pode ser que... Não. Paços de Arcos não é uma equipa fácil, joga em casa. Paços de Arcos em casa sempre foi uma equipa difícil. E o primeiro jogo de regresso à primeira divisão? Regresso, tem que mostrar, era o que nós falámos há bocado, as equipas que vêm da segunda divisão chegam à primeira divisão e estão cheias de, desculpem a expressão, estão cheias de tesão para jogar, querem ganhar o jogo e querem mostrar que estão cá e não querem descer outra vez. E portanto os primeiros jogos são sempre difíceis com estas equipas, não é fácil jogar, eles querem demonstrar, portanto quem joga com eles nos primeiros jogos não é nada fácil. Oliveirense. O Paços de Arcos fez pela vida, não se deixou intimidar com o valor que o Oliveirense tem. Tem jogadores novos, tem jogadores bons, o Paços de Arcos, e acho que foi com todo o mérito que teve o empate. Muitas bolas paradas neste jogo. Demasiadas bolas paradas. Para mim é muita bola parada. Eu penso que os árbitros têm que ter um bocado mais de bom senso neste caso. Acho que não é apitar por apitar e bola parada. Isto é fácil de resolver. Eu chego, apito, olha, é livre direto. É sempre... não. O hóquei tem as suas regras. Temos que realmente respeitá-las, mas há certas situações que têm que ser vistas com bom senso e não é só vamos apitar, vamos marcar, está feito. Ora, por isso mesmo, falamos com o Diogo Rodrigues, o matraco, para perceber como é que o guarda-redes prepara as bolas paradas e especificamente sobre este jogo. Ele falou-nos também do arranque da época da equipa de Paços de Arcos. Olá a todos, passando aqui para falar sobre o jogo do Paços de Arcos contra o Oliveirense, que terminou empatado, 2-2, um jogo bastante equilibrado desde o primeiro minuto até o último segundo, um jogo entre uma equipa muito competente, com muita qualidade, tanto a nível individual como a nível coletivo, uma equipa que procurou manter um ritmo elevado de jogo desde o início e que conseguiu. No entanto, nós conseguimos também ir contrariando ao longo do jogo e estarmos sempre dentro do jogo e sempre a discutir o jogo também com as nossas oportunidades. E acabou por ficar empatado e acabamos por conquistar um ponto nesse jogo muito difícil contra uma equipa que é candidata ao título. Outro ponto positivo também foi a retoma do nosso público ao nosso pavilhão, algo que já não acontecia há cerca de um ano e meio, que também é bastante positivo, não só para o hóquei patins, mas para o desporto de forma geral. Relativamente às bolas paradas que também me perguntaste, é algo que
que todos nós acabamos por estudar, tanto o guarda-redes como os jogadores, acabamos por perceber que movimentos é que os jogadores fazem mais ou menos, e hoje em dia, com a quantidade de informação que temos disponível, tudo isso também é mais fácil, mas obviamente também existe um pouco de sorte à mistura, porque esse estudo acontece em todos os jogos e há dias que saem melhores do que outros dias. Oh Paulo, aqui tenho uma dúvida que quero esclarecer contigo, que é quem é mais confiança, apesar do volume de bolas paradas que o Diogo defendeu, foram 7 bolas paradas, quem é mais confiança à medida que vai acontecendo isto? O guarda-redes, porque vai percebendo que, ok, hoje é o meu dia, vou segurando, ou o jogador que tem mais uma hipótese? Para mim, quanto a mim, o guarda-redes ganha mais confiança. Até porque, vamos ver uma coisa, se fosse sempre o mesmo jogador, aí a coisa se calhar seria diferente. Agora, vão trocando de jogadores, ele cada vez defende um, defende dois, defende três, hoje podem vir os que quiserem que hoje defende tudo. Porque se fosse sempre o mesmo, isto, se calhar ele agora vai inventar, vai fazer outro. Não, ele sabe que cada um que lá for e cada jogador que lá for vai fazer uma coisa diferente. Quanto a mim, o guarda-redes ganha muito mais confiança. 7 bolas paradas é uma coisa... Não é fácil num jogo só. Claro. É muito complicado para o guarda-redes, mas realmente mete o ego... em cima, claro. De resto, não houve grandes surpresas com os grandes a ganhar, até com aparente facilidade. Até tem que realmente salientar o Porto, que chegar a Turquel, no campo de Turquel... Que não no ano passado foi muito difícil para o Porto, ganhou 2-1 em Turquel no ano passado, e sem gente. Este ano, com o pavilhão, já com uma assistência engraçada, realmente os 50%. Achas que, deixa-me aqui interromper-se, achas que aquela dupla Gonçalo, Carlos e Benedetto aqui vai para a terceira época, quarta época, a terceira época a jogar juntos? Mostraram 3 assistências do Gonçalo, 2 golos, 2 do Carlos e Benedetto, estão ali uma dupla fortíssima a nível dessa ligação. Começa a ser uma ligação que começam a jogar de olhos fechados. Isto antigamente havia mais do que agora, porque agora os jogadores vão rodando bastante. Mas e quanto a mim, tem sempre a razão de ser de alguns jogadores ficarem mais nos clubes do que outros, e a razão disto é que realmente o Gonçalo e o Benedetto tem a estrutura que tem, é um jogador que em Portugal não há muitos com a altura que ele tem, e que tem o desembaraço dentro da área. Não há muito jogador dentro de português a jogar na área. Há o Vítor Hugo, há o Jorge Silva, e de repente... Sim, agora o Miguel Rocha, o Alvarinho... Mas o Miguel Rocha é o jogador mais de fora, vai com a bola... Agora, pronto, se calhar começa a aparecer, mas não tem a capacidade que tem o Benedetto de rodar, de matar de primeiro, e isso ele ainda não tem. E o Gonçalo aproveita muito bem isso, porque ao conseguir fugir do adversário, mete a bola onde quer, e o Benedetto é só encostar. É. Ora, esta semana vamos também para o momento do jogo. E o momento do jogo esta semana é diferente, não é sobre o jogo especificamente, mas acontece de 2 episódios extra-jogos. E vamos trazer ainda a partida entre o Valongo e o Sporting, que encerrou a jornada 1 do campeonato, mas também o fim da partida entre o Hóquei de Barcelos e a Sanjoanense. 2 exemplos, Paulo, 2 exemplos bem distintos. Porque num tivemos, se calhar, aquilo que nós não gostamos de ver no hóquei, que foi mais confusão, e no outro um ato de fair play de esportivismo que se tornou viral também nas redes sociais, que foi aquele duelo de cânticos entre os adeptos da Sanjoanense de um lado e do Hóquei de Barcelos do outro. Podemos começar com o lado do Valongo e do Sporting, que não abona em favor do hóquei. Não, isto é quase perguntar, prefere ouvir primeiro as boas ou as más Claro, notícias? exatamente. Realmente são episódios que temos que evitar. É difícil quando são modalidades de pavilhão. Muitas vezes os ânimos aquecem, há sempre alguém que diz alguma coisa, o público pode andar de um lado para o outro, os jogadores muitas vezes não estão nos sítios que podem estar, mas eu acho que tem que haver aqui um bom senso do clube que recebe, porque, como sabe, Humberto, era que o público pode se movimentar, claro, e pode ir para certos sítios que são complicados. Não é como no futebol, em que há zonas de visitantes, zonas de visitados e a limitação de cartão do adepto, por exemplo. E não conseguem sair dali, estão ali fechados e não conseguem sair dali. Aqui não, movimentam-se por todo o pavilhão. Nós estamos longe, não conseguimos perceber o que é que se passa, porque não conseguimos ouvir o que é que se passou de um lado ou do outro, nem sabemos quem é que disse alguma coisa, se disseram alguma coisa, se não disseram. Mas há que evitar estas situações, até porque podem ser prejudiciais para muita gente. Claro. Isto não só para o Valongo que recebeu, que não sei se vai ser castigado ou não, mas certamente vai haver algum inquérito sobre isto,
ao jogador do Sporting que possa ter dito alguma coisa sem ninguém ouvir e algum árbitro tenha ouvido. É complicado, estas situações têm que se evitar. Fica mal ao hóquei, mas acontece em todo lado, acontece nas modalidades de pavilhão, se calhar mais do que no futebol, porque o futebol, estamos a falar de futebol, que é uma modalidade que toda a gente vê e está habituado de vez em quando a ver o que vê na televisão. Infelizmente não deveria acontecer. Há que ter cuidado e aprender, há que tomar as medidas de segurança que são necessárias para este tipo de encontros, porque o Valongo é um excelente clube, é ótimo jogar em Valongo porque o público é bom, puxa pela equipa. Eu, como era adversário, porque nunca joguei, gostava de lá jogar porque é bom sentir que as pessoas veem hóquei e gostam de hóquei. Estejam contra ou não, é sempre bom lá jogar. E infelizmente isto aconteceu, não deveria acontecer. Sobre o Barcelos-Sanjoanense e aquele final do jogo, com aquele duelo de claques. É sempre bonito ver isto. Nós vimos em alguns campeonatos do mundo e muitas vezes louvamos a Irlanda porque vai e faz aquela festa toda. Aqui temos que levar duas equipas portuguesas que demonstraram que também há fair play no hóquei, e se falarmos num caso mau, temos que falar num caso bom, como tu disseste. Isto é de louvar dois clubes chamados rivais, porque estão na primeira divisão, as claques estarem, se calhar, a batalhar, entre aspas, entre eles, com os próprios... Com os jogadores e os adeptos e tudo. Mas tudo num clima saudável. E isto é de louvar, e acho que toda a gente deve louvar isto. Conforme se fazem inquéritos sobre coisas más, também se deve dar louvor sobre coisas boas. E isto é uma coisa que a Federação, se calhar, deveria pensar em dar um louvor tanto ao Barcelos como ao Sanjoanense pela maneira como se portaram em campo. Ora, e ficou aqui bem anotado também aquilo que aconteceu. Paulo, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui comigo para falar de hóquei patins. Está tudo ok, está de regresso na próxima semana.